Logo no primeiro episódio de X-Men 97, o mutante Roberto da Costa, vulgo Mancha Solar, é capturado por um grupo paramilitar contrário aos mutantes que se autodenomina Amigos da Humanidade. Num determinado momento, ele diz aos captores: "Eu não pedi por isso, eu nasci desse jeito." A resposta? E não é esse o problema? Lendo então alguns comentários em posts sobre o episódio na internet, eu me deparo com um comentário em específico que foi um soco no estômago. Um usuário relatando que, por ser homossexual, ele foi agredido certa vez na rua e, dizendo algo parecido com o que disse o Roberto ao seu agressor, recebeu praticamente a mesma resposta. X-Men sempre foi sobre isso, uma parábola sobre opressão às minorias, sobre como aquelas pessoas que possuem dons tão especiais são tratadas como inferiores pelo resto da humanidade. E o mais assustador é que, por mais que a trama se passe em 1997, logo após os acontecimentos da série animada que durou de 92 a 96, a narrativa seja tão atual. Pouca coisa mudou. Para ter certeza do que eu estou falando, procure no YouTube ou em outras redes as postagens de certos grupos sobre a série. Vejam os motivos pelos quais eles desqualificam a produção. Chega a ser engraçado, né, constatar que se os mutantes de fato existissem, essas pessoas que se dizem fãs provavelmente seriam a favor dos sentinelas. Aplausos aqui para Beau DeMayo, showrunner da série, e toda a produção, que não se furtaram de fincar essa bandeira logo de cara e estabelecer que a essência de X-Men estaria presente sim, do primeiro ao último minuto, pois X-Men sem representatividade não é X-Men. Isso vai ser o cerne de toda a narrativa dessa primeira temporada. Uma perseguição implacável aos mutantes, que num dado momento até ganham a simpatia dos humanos devido à morte do Xavier, e com alguns dos X-Men e o Magneto, né, salvando os líderes da ONU que queriam prendê-lo por seus crimes contra a humanidade. Seu discurso durante seu julgamento e no final do segundo episódio são absolutamente memoráveis. De alguém que, como ele mesmo diz, está tentando ser melhor. Tentando ser melhor por Charles, pelo amigo, que deixou de herança não uma gratificação, mas uma nova responsabilidade: cuidar de seus alunos. De quebra, isso significa tomar outro caminho no conflito contra os humanos. Mas como ele termina esse discurso no final desse segundo episódio? Dizendo: por favor, não me façam largar mão de vocês. Só que os humanos não cumprem com sua parte. E é por isso que ele larga a mão deles. Dos X-Men, do Xavier. E olha que arco bem construído. Já existe lá no segundo episódio a promessa. E com a condição não atendida, ele a cumpre, sem pestanejar, lá na frente. Porque lá no fundo, Magneto acredita que essa é a única forma de lidar com a situação. Essa é a maneira que foi ensinada a ele quando era apenas uma criança. A humanidade falhou e continuará falhando quando se trata da luta por igualdade. A única resposta para que a minoria não pereça é responder da mesma forma, com violência. Vampira, aqui na série, é a personagem mais próxima de Magneto. Ela pode viver com ele a relação íntima que não é possível com Gambit por conta de seus poderes. A série não explica isso de forma clara, mas pesquisando por aí, a teoria é de que o poder magnético dele consegue repelir o toque da vampira no nível microscópico, de modo que ela pode tocá-lo, mas não absorve os seus poderes. Por isso, Vampira responde da mesma forma quando perde não só Magneto, mas também Gambit, naquele que provavelmente é o melhor episódio de toda a série, que é o genocídio em Genosha, chamado Lembre-se Disso. O curioso é que Gambit até acaba sendo escolhido pela Vampira no final, mas infelizmente ele não viveu o suficiente para saber disso. E esse episódio é ainda mais forte porque ele começa oferecendo um sonho, uma esperança
de um lugar onde os mutantes possam viver em paz, além de dar a Gambit e a Jean Grey a possibilidade de se reconciliarem com aqueles que amam. Então, quando Genosha é massacrada, ocorre não só a morte daqueles mutantes, mas a morte desse sonho. Antes de continuar, considere curtir o canal, se inscrever e ativar as notificações, valeu? Bem, do episódio de Genosha em diante, parece que tudo começa a desmoronar aos poucos. Mesmo com Tempestade recuperando seus poderes e a gente descobrindo que um mutante, não humanos, não só os humanos, na verdade, era o principal responsável pelo genocídio, a ameaça se torna tão poderosa que a sobrevivência do grupo fica em xeque, levando a uma situação desesperadora. E a estrutura da série é certeira, ela acelera o ritmo ao máximo do 7º episódio em diante, para reforçar esse senso de urgência. O uso da montagem paralela é muito frequente, para ir mostrando os vários acontecimentos ao mesmo tempo, e é feita de uma forma assim, impecável. Em suma, um dos pilares do sucesso da série é o ritmo, pois, tirando um episódio ou outro, os diálogos cujo peso é mais dramático, eles vêm sempre cadenciados dentro da estrutura dos episódios e da temporada. Então, entre uma viagem e outra, entre um combate e outro, há sempre uma discussão importante acontecendo, que sempre agrega, nunca é desnecessária. E todas as pontas soltas vão se fechando à medida que a temporada avança, com um grande fechamento no último e excelente episódio final. E esse é o segundo pilar de X-Men 97, o roteiro. Quando não é a sua pele que está em jogo, a apatia é a sua resposta. Cada momento é uma avaliação nova e chocante de tudo o que já fomos. Não existe amor sem pecado, pois o amor tem mais valor baseado no que perdoamos. E embora a maré do nosso passado possa nos afogar, ela também nos leva até outros que lutam contra a sua própria corrente. Sangue é sangue. Família é escolha. Tô gravando o vídeo aqui, tô arrepiando de novo. Noturno e Vampira escolheram ser irmãos. A mãe de sangue do Mancha Solar prefere escondê-lo. Jubileu estendeu-lhe a mão desde o instante em que o conheceu. Charles Xavier fez de todos eles mais do que seus alunos, seus filhos. Entregou seu sonho ao Magneto para que 2 desses filhos, Jean e Scott, pudessem ter uma vida fora dali. O próprio Charles, ele abdica de uma vida de paz para retornar e tentar salvar a humanidade, que até o último instante provou que Magneto estava certo. Mas Charles resiste. Ele quer acreditar que há uma saída, que é possível encontrar um caminho de paz e convivência entre humanos e mutantes. Há pessoas como ele, ou como Jean e Scott, que enviaram seu próprio filho para o futuro para salvá-lo, ou como Logan, que arriscou sua vida por seus companheiros, ou como Remy, que esse sim perdeu a própria vida para salvar de tantas outras. Essas pessoas são capazes de se sacrificar por amor. X-Men 97 é sobre o dilema de oferecer a outra face, estender a mão ao inimigo que acabou de tentar te exterminar. Oferecer amor a quem oferece ódio. E é uma série feita com um primor que há muito tempo não víamos nas produções da Marvel. Uma produção incrível que surge justamente quando o estúdio vinha sendo muito criticado pela queda na qualidade de suas produções. Que ela seja referência a partir de agora, que as próximas produções se espelhem na mesma qualidade de montagem, direção e principalmente roteiro. Se isso acontecer, já está ótimo. Chegar no mesmo nível vai ser muito difícil, já que X-Men 97 é uma obra-prima.